A CLT envelheceu mal ou foi a relação com o trabalho que mudou? Eu acho que os dois, né? Ela envelheceu mal porque a relação com o trabalho mudou. A geração Z quer liberdade, mas sabe o preço dela? Normalmente os jovens não sabem o preço da liberdade. É possível ser livre num mercado que cobra produtividade o tempo todo? Muito difícil, porque você tem que produzir mesmo quando dorme. Ser seu próprio chefe é libertação ou autoexploração? Olha, se você tem um chefe chato, é uma libertação. Com certeza. Olá! Ao longo dos últimos anos, jovens têm apresentado uma certa revolta contra a CLT. O tão desejado emprego de carteira assinada virou sinônimo de fracasso. Vamos lá, Pondé? Vamos lá. O que pode explicar essa aversão à CLT? Olha, acho que são muitas questões juntas. Primeiro, uma questão de moda nas redes, né? De viralizar gente falando que não estudou, nunca teve carteira assinada e está muito feliz e ganhando dinheiro. Isso acaba criando uma espécie de modelo. Mas acho que há elementos mais amplos. Primeiro, um sentimento de que você subir na carreira numa empresa é muito difícil, os salários estão achatados, como de fato estão. Os jovens olham para isso e têm a impressão que você vai conseguir ganhar algum dinheiro quando tiver 120 anos. Ao lado disso, você tem toda uma gama de trabalhos que você pode ter, serviços que você pode prestar, principalmente depois da pandemia, em que o mundo digital surgiu como um novo universo de relação com o trabalho. E, portanto, eu acho que, no mínimo, você tem esses três fatores agindo, mas, sem dúvida nenhuma, é uma dessas modas das redes sociais. Você falou das redes sociais, né? Tem exemplos lá de frases como: se tudo der errado, eu viro CLT. Ou então, sai pra lá, o CLT. E com palavrão, né? Vira como um xingamento, né? Então, eu acho que tem também uma coisa, tipo assim, o CLT é como se ele fosse careta, né? Tipo gente que paga boleto. Por sabe? seguir regras, assim, nesse sentido? Regras, ter chefe, hierarquia. Tipo assim, Andresa, ficar sonhando com o FGTS, que virá depois de 80 anos, certo? Você está sempre à mercê, dentro da hierarquia, de chefes, às vezes abusivos, que tem muito por aí, situações estressantes. E é normal que as pessoas, inclusive os jovens, sonhem com uma situação de trabalho em que ele não precisa esperar tanto para conseguir ter retorno. Entendeu? Mesmo que há um grau de ilusão nisso em alguns casos, isso pode acontecer. É isso que eu ia perguntar, qual o tamanho esse grau de ilusão, não é? Há um grau de ilusão enorme, como há em tudo. Na empresa, no mundo corporativo, só alguns, de fato, atingem o topo do percurso, né? E nesse âmbito da liberdade, digamos, em que todo mundo é empreendedor de si mesmo, como se fala, você tem muita ilusão, mas sem dúvida nenhuma tem pessoas que conseguem avançar sozinhos e criar negócios e ter bons resultados. E há uma coisa no trabalho, quando você não tem chefe, que eu escuto de muita gente que tem essa experiência, que é assim: se um dia eu não quiser trabalhar, eu não vou. Se eu não quiser trabalhar, eu não vou. Eu vou arcar. Na realidade, é uma função não, é uma condição que demanda uma enorme maturidade. Hoje, assim, um mercado muito marcado por individualismo, por competição. Aí, nesse sentido, essa proteção coletiva também perde força? Perde, acho que perde. Perde todo que tem um caráter coletivo, digamos assim. E é interessante, Andresa, porque mesmo no âmbito da esquerda, tá? Onde normalmente se associa a CLT, apesar que na origem não era exatamente isso, mesmo no âmbito da esquerda, os historiadores da esquerda reconhecem que a esquerda perdeu a força coletiva e se tornou um tanto movimento individual ou de grupos específicos. Então, sim, o mundo mais individualizado, mais voltado para interesses individuais de pessoas, sua carreira, a CLT tende a perder fôlego, porque a pessoa acaba, no final do dia, em nome de um direito trabalhista que ele tem, na verdade, ele tem menos força de conseguir fazer a sua própria vida e correr atrás das suas próprias vantagens. Entre ser empregada num salão de beleza como manicure, que de repente nem existe mais, ela prefere ser uma empreendedora de esmaltes e cílios, como tem por aí hoje. Continuamos a falar sobre a revolta contra a CLT. O Linhas foi às ruas saber o que a CLT representa para diversos trabalhadores brasileiros, desde motoboys até os que estão no mundo corporativo. Quais vantagens e desvantagens? Você gosta de trabalhar como autônomo? No caso, o autônomo é uma oportunidade que você tem quando você não encontra um CLT, um serviço registrado. E autônomo a gente consegue com uma bicicleta, com uma bike elétrica. Sempre tem um jeitinho de poder pagar as contas e se manter de pé no dia a dia. Trabalho como autônoma, eu trabalho como motoboy tem 1 mês e meio, mais ou menos. E eu gosto muito. Na verdade, eu sou autônoma há uns 2 anos, mais ou menos.
porque gente, CLT não dá pra mim. Você gosta de trabalhar com carteira assinada? Gosto. É o que paga as contas, é o que eu consigo levar sustento para minha família. Então eu sou muito grato assim com isso. É óbvio que nem tudo são flores, né? Não tem tantos benefícios assim, mas eu acredito que é melhor do que trabalhar de forma autônoma hoje no Brasil. É uma garantia. Você sempre vai ter um valor fixo ali no final do mês. Se caso aconteça você sair, você tem aquele valor de FGTS e tudo mais. Quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar como autônomo? O bom é a liberdade, né? Querendo ou não, de escolha, né? De tempo, você ter oportunidade de estudar, ter tempo de livre-arbítrio, de escolher sua hora de carga horária. Querendo ou não, ajuda. E se hoje você tivesse a oportunidade de trabalhar com carteira assinada, você trabalharia? Bom, já tive algumas propostas, né? Eu sou formado em logística e tenho pós-graduação e também sei falar inglês. Então já tive umas propostas, razoavelmente eu não aceitei por ganhar menos. Gente, não sinto falta nenhuma de ser CLT. E eu não pretendo voltar. Eu quero muito, não vou ser motoboy pra sempre, né? Quero muito abrir minha empresa. Esse é um universo sociologicamente muito claro, né? Assim, primeiro a gente tem que pensar que não necessariamente é uma disputa, que a sociedade não comporte as duas formas de trabalho, entende? Não é necessariamente uma disputa. Pode ter pessoas que preferem, como mostrou aqui, pessoas que entendem que é bom ter uma garantia, um deles falou ter um FGTS, né? Então preferem a CLT, e tem algumas outras pessoas que não preferem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, apesar das redes sociais, muita gente fica tirando sarro, não há que polarizar nesse assunto. Porque tem a ver com o perfil da pessoa também, Exatamente. Não é? É perfil, a história dela, as experiências que ela teve. Uma pessoa que escolhe CLT, normalmente ela está escolhendo uma forma de segurança, né? Que é a ideia do negócio, né? Uma pessoa que, como a menina falou, Deus me livre de ser CLT, eu quero ser autônoma, né? Ela está olhando a vida como alguma coisa que deve se desdobrar a partir do esforço único dela. Porque tem uma característica também no trabalho autônomo, né? Ou seja, liberdade versus segurança, voltando à história do Bauman, no trabalho da liberdade, é que muitas dessas pessoas sentem que o que elas vão ganhar é fruto do esforço delas. Quando você trabalha numa empresa, tudo bem que você tem um salário, né? Mas muito do que você faz não é exatamente fruto do seu esforço. Você pode se esforçar e no final, nem por isso você ganha mais do que um sujeito que não faz nada. Entende? Então, de um lado, eu acho que o perfil que você falou é muito importante nisso daí, e a história. De repente você vê seu pai e sua mãe trabalhou a vida inteira e ganhou mal, e não teve oportunidade, o seguro-saúde era péssimo. E o jovem, porque a gente tem que lembrar que o jovem é alguém que está cheio de hormônio, tem vários anos de vida pela frente, é mais impossível, ele olha, impulsivo, não impossível, ele olha para a vida e ele diz, eu vou conquistar esse negócio. Você falou dessa questão da história. Pode ser que o filho tenha olhado para os pais e eles foram CLT e foi uma vida dura, ou então foi a forma que eles encontraram de comprar a casa própria. Sim, porque eles tiveram salário fixo, só que o autônomo, ele acredita, veja a menina de novo, eu não vou ser motoboy a vida inteira, né? Eu pretendo um dia ter a minha empresa. Então, o que eu acho importante nessa história é entender que isso não significa uma polarização dentro do país. Você pode ter pessoas Só faltava mais uma, né? Só falta essa, né? Você pode ter pessoas que têm um temperamento mais autônomo, que querem construir sua vida a partir do seu trabalho. Um dia não quer trabalhar, um deles falou, eu sou livre, eu escolho. E você pode ter pessoas que ingressam na carreira da CLT e tudo bem. Agora, entre esses aí que tem essa desconfiança em relação à CLT, isso pode ter relação também com o ceticismo em relação à sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sabe? Porque esse ceticismo que você falou em relação à sociedade, ele está muito presente, ele é um dos componentes que constrói a noção liberal. Que essa moçada está dentro da posição liberal, né? Em termos de política e economia. Há um ceticismo de que a sociedade muitas vezes te amarra, não é muito confiável, a empresa não é muito confiável, então tem sim. E esse ceticismo, ele tá enraizado na posição liberal, que sempre olha para o Estado, para a instituição, né? Vou ter que engolir muito sapo, vai mandar na minha vida, as pessoas não são de confiança, então eu prefiro confiar em mim, naquilo que eu sou capaz de fazer. Tem sim. Ele é comandado pelo algoritmo porque, na realidade, primeiro ele tem avaliação, certo? Tem avaliação, né? Ele depende da área, do que ele está entregando, certo? Depende da empresa para a qual ele presta, porque ele está prestando serviço para uma empresa, apesar de que ele é autônomo, né? E a grande crítica que se faz a esse tipo de exercício é que ele tem que produzir o tempo inteiro.
Se por um lado ele não trabalha se ele quiser, pelo outro lado ele não ganha nada se ele não trabalhar. Então, o que na CLT em tese também não seria, mas ele tem alguns direitos. Ele tem que trabalhar, e o exercício dele vai ser avaliado por algoritmos mesmo. Igrejas pentecostais também incentivam esse empreender, inclusive por meio de palestras motivacionais. Quem tem fé, trabalha duro, prospera. É papel da igreja apresentar esse caminho aí para o fiel? Olha, a igreja tem inúmeros papéis, né? Ela é uma instituição social que agrega pessoas, tem culturas internas, né? Então, assim como na igreja católica, você tem em muitas igrejas um viés que vai mais no sentido do coletivo, né? Inclusive na história do Brasil, as comunidades eclesiais de base, há sem dúvida nenhuma um viés pró-liberal, digamos assim, nas igrejas pentecostais, inclusive uma espécie de liberalismo popular. O liberalismo individualista, ele costuma gerar muita riqueza, historicamente. Tanto é que um cara chamado Max Weber relacionou o espírito do capitalismo justamente ao protestantismo. E, por outro lado, Andresa, tem aí uma questão de fundo, digamos assim, de cauda longa, como se fala, que é o fato de que a ideia de que se você trabalha muito, se você se esforça, aquilo que no protestantismo se chama redenção intramundana, você se salva pelo esforço, pela dedicação, pela concentração. Você não fica pedindo para cima. Você vai, você trabalha. E se você teve resultado, isso pode ser indicativo de que você é um predestinado. Que você pode ter a graça, certo? Que você está na companhia do Espírito Santo. E aí, portanto, retroalimenta a sua fé. E não se fala por aí que quem tem fé vai mais longe, mesmo que não seja religiosa? A gente precisa falar do medo que as crianças e os adolescentes têm de ser CLT. Vocês sabiam o que está acontecendo? Eu já tinha percebido aqui em casa, quando eu cheguei, a gente falou alguma coisa, a Valentina falou assim, ai, aí vira um CLT, não sei o que. E eu olhava pra ele, tipo, que papo é esse? Aí eu perguntei, o que é ser CLT? Me fala, que vocês têm tanto medo. Porque aí eu perguntei pra outros adolescentes que a gente convive, filho de amigo e tal, e todos eles têm medo de ser CLT. O que é ser CLT? Trabalhar de carteira assinada, isso eu sei. Carteira de trabalho. Você já viu uma, né? Já viu uma? Já. E o seu medo de ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Vocês acham que esse CLT é isso? A pessoa que pega a condução, que responde pra chefe? Muita gente, chefe, pessoal mandando. Vou bem falar o que ela falou pra mim, porque é o pensamento de alguns jovens. Eles acham que CLT é pobre. E é bom a gente dar nomes aos bois, porque a gente precisa esclarecer isso. Vocês, jovens, precisam saber a importância dos direitos trabalhistas. Obviamente, gente, que ninguém quer trabalhar das 8 às 6, das 9 às 6, pegar condução e tudo mais. Mas, no mundo, no sistema que a gente vive, a gente precisa, certo? Eu trabalhei anos CLT, desde os 14 anos. Porque vai vir alguém falar, ué, mas você... Então, tirem isso da cabeça de vocês, porque senão vocês mesmos que vão sofrer mais pra frente. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho e ficarem buscando uma coisa diferente de CLT, empreender e não sei o quê. Mas CLT é um caminho ótimo para o sistema que a gente vive, que a gente precisa trabalhar. Você entendeu, futura CLT? Lógico que é futura CLT. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Inclusive, jovem aprendiz, vem aí, tá? Nessa discussão a gente vê bem o imbricamento de questões. A menina pensa no CLT como alguém que pega ônibus. Quem disse que só quem pega ônibus aqui é CLT? Né? Todo mundo que precisa de ônibus pega ônibus. Agora, ela apresenta as vantagens. Às vezes você ganha salário mínimo, às vezes você ganha 5 mil, 10 mil. É claro que a menina não consegue entender isso, mas alguém pode dizer assim, tá, tudo bem, você ganha até 30 mil. Se você quiser ganhar 150 mil, talvez se você não for CLT, você consiga. Se você se esforçar, trabalhar. Então, são duas mentalidades, duas culturas completamente distintas. Uma é a cultura da segurança, da vida de classe média, certo? A outra é a cultura do risco, que é a cultura do capitalismo. E que, sem dúvida nenhuma, está chegando no Brasil carregada, inclusive, pelas redes sociais, pelo mundo digital. E a gente tem que levar em conta, como você me perguntava logo no começo da nossa conversa hoje, a mudança das ferramentas de trabalho tendem a pressionar a CLT, porque as mudanças digitais criam chances de você fazer coisas por si mesmo, muitas vezes. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que entender que faz parte da cabeça desses jovens a ideia de que eles vão poder ter uma vida diferente, assim como eles vão ter relações afetivas diferentes, assim como eles vão ter posturas políticas diferentes, assim eles querem ter uma relação com o trabalho diferente. E eu acho que é uma onda que veio para ficar. A promessa de estabilidade proposta pelo regime CLT parece distante. E para muitos jovens, ficar preso a um chefe, obedecer ordens ou aceitar rotina fixa soa como falta de liberdade. É uma característica da geração Z, Pondé? Eu acho que é, né? E assim,
É muito comum se apontar na geração Z, com todos os cuidados para esse conceito de geração e tudo mais, mas assim, é meio, digamos assim, generalizador demais. Mas é uma característica, tipo, não tem paciência para esperar os resultados. Olhar com desconfiança o fato de que a avaliação do resultado do que você faz está na mão de outro, certo? Você tem que passar por digamos assim, por uma hierarquia de opiniões e avaliações, né? O desejo de estar fazendo uma coisa aqui, mas querer fazer outra coisa lá, certo? Portanto, de pegar 3 freelas ao mesmo tempo. Isso tudo está dentro de uma ideia de networking, né? Enorme, né? De que a própria vida dentro da rede vai gerando trabalho, gerando oportunidade. E isso, me parece, vai muito ao encontro de muita coisa que se fala do jovem da geração Z. Então, e muita gente aplaude. Tipo, os jovens da geração Z buscam formas de vidas afetivas que não levam em conta a norma tradicional, por exemplo. Assim, o jovem da geração Z não aceita a autoridade pela simples autoridade. Isso é uma discussão da filosofia do século XVII, tá? Mas tudo bem, agora aparece isso. Quer dizer, por que eu tenho que aceitar a autoridade simplesmente porque é autoridade? Né? E isso tudo é muito aplaudido, muitas vezes. Por isso que eu vejo como uma coisa um tanto harmônica. É uma coisa que está ligada com a outra. Quer dizer, tem tudo a ver com esse comportamento que se identifica em muitos jovens e se identifica como busca de liberdade. E como eu disse, muito bem, eles estão procurando liberdade. O que significa liberdade na relação capital-trabalho? Eu não quero patrão. Muitas das pessoas que aplaudem esse comportamento da geração Z querendo liberdade, não aplaudem aqui do lado da economia. Entendeu? Mas são as contradições da vida. Agora, as redes, quando elas vendem esse discurso aí da CLT como algo antiquado, isso convence os jovens que pensam, têm essa rejeição pelo passado? Há uma ideia de que, assim, por que eu tenho que respeitar o que se fazia antes, do jeito que se fazia antes? Né? Por que eu não posso ser revolucionário? Muitos desses jovens que agora não querem ser CLT, eles se veem como uma espécie de revolucionários, entende? Por isso que se fala de revolução liberal popular no país. Eles se veem como revolucionários. Não, eu vou para a vida com o que eu sei fazer. E aí eles veem casos de pessoas que deram certo fazendo isso, entendeu? E aí, claro que as redes sociais influenciam, porque as redes sociais influenciam tudo, até Mas voto. o que não dá certo também está nas redes sociais? Provavelmente não, né? Ou está mentindo, que é muito comum. Provavelmente não está, porque normalmente você só faz propaganda daquilo que dá certo, né?